É importante dizer aqui que a gente vive uma onda de fake news, né? E é um caminho sem volta, com potencial, inclusive, de interferir em eleições. A gente passou por isso, né? Consequentemente, uma ameaça à democracia. O judiciário e até mesmo a regulação das mídias tem uma dificuldade de responsabilizar esses veículos, né? Porque existem dois casos: o veículo, a grande mídia, né, que pode cometer um erro de apuração, por exemplo, né? Não é vedada de erro. E também existe o outro lado, que são aqueles portais que são menores e basicamente criados. Até hoje a gente tem portais grandes, inclusive, com bastante audiência, que são feitos exclusivamente para difundir notícias falsas, né? E aí você acha, Valber, que faltam mecanismos jurídicos mais eficazes para agir de forma mais rápida para conter essa onda de fake news? A contento, né? Porque a gente está vivendo um novo modelo, uma guerra de informação. Ou os mecanismos que a gente tem já disponíveis hoje são suficientes na tua avaliação? Primeiro, vamos ver o campo de incidência dessa decisão, porque essa decisão surge quando as plataformas querem ser a nova ágora grega, onde elas tenham o domínio do debate público. E nós sabemos que não é isso, porque o debate público sob domínio delas é o debate público de fake news. Então, a mitigação não é regra, a responsabilidade não é regra, é exceção. Exceção em quais casos? Primeiro caso, em 2 cenários apenas, diz muito claro as 2 teses aprovadas pelo STF. No caso que o veículo publicar uma declaração do entrevistado que se imputa falsa por crime de terceiro. Ou seja, quando eu digo que alguém cometeu um crime, reitero isso várias vezes, quando não há nenhum processo contra essa pessoa, que foi o caso do Zaratini, do Jornal do Comércio, um atentado ao qual morreram 3 pessoas em 1966. Há alguma decisão lá? Não. Mas se imputa a ele isso há quase 50 anos. Há mais de 50 anos. Então, veja, o jornal não sabe disso. Então, é muito claro, quando eu imputo a alguém uma notícia que todo mundo sabe que é falsa. Há uma palavrazinha que nós usamos muito na área jurídica, quando é sabidamente inverídico. Ou seja, que é inverídico, que não dá para se pensar se é ou não. Ele é rontudo, ele é autodeclarante. E qual é a segunda hipótese? Essa é a primeira. A segunda hipótese é quando houver indícios concretos, aí veja a palavra, houver indícios concretos da falsidade da imputação na época da publicação, e o veículo deixou de tomar os cuidados na verificação da veracidade dos fatos. Se o veículo deixar de tomar cuidado na verificação dos fatos. Então, veja, na dúvida, não se aplica essa responsabilização. Então, no caso de uma entrevista ao vivo, por exemplo, não se aplicaria isso? Ou então num debate, não, né? Porque num debate não tem como você verificar as informações nessa entrevista rapidez. Ao vivo, não entrevista ao vivo, num debate, você tem toda a razão, perfeito. Ou algo que ainda esteja sob investigação. Mas alguma coisa de 50 anos, então veja. E por que esse alarido todo? Porque as plataformas no Brasil, elas não admitem, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da discussão europeia, de serem regulamentadas. Essa é a grande verdade. Então, eu quero uma ágora grega para chamar de minha, desde que eu seja o dono da ágora. Veja que loucura. Então, é uma democracia que tem donos. Ou seja, essa privatização do espaço público, essa privatização das praças em prol do jardim, um livro muito famoso, Jardim à Praça, do professor Nelson Saldanha, é muito claro. Agora, nós já privatizamos nossas praças, agora quer se privatizar todos os espaços públicos. Veja que coisa contraditória.